Fala pessoal, tudo bom? No nosso último vídeo eu falei com vocês sobre as 7 dicas para você fazer uma punção efetiva da sua veia. Hoje eu quero te mostrar os 3 cenários nos quais você vai perder a sua punção. Ah não, isso aí eu já sei. Veia bailarina, válvula e vasoespasmo. Calma aí que não é bem por esse caminho. Nós vamos direto ao ponto aqui, pessoal. Sabe quando você vai pegar uma veia, você tenta canular, tem resistência, não volta sangue, a veia estoura? Pois é, eu te garanto que você vai estar em um dos 3 cenários que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E entendendo cada uma dessas possibilidades, você vai poder ajustar sua técnica e melhorar a sua punção sem botar a culpa na veia do paciente. O primeiro cenário é aquele no qual você não tem retorno de sangue enquanto você está tentando fazer a punção. Nesse caso, você não perfurou a veia do paciente. Já o segundo cenário é quando você transfixa a veia, ou seja, você ultrapassa a parede anterior e a parede posterior da veia. E por fim, o terceiro cenário é aquele que você não colocou catéter suficiente ali dentro da veia. Nesse caso, quando você vai tentar canular, você vai empurrar o catéter contra a parede da veia, afastando ela da sua agulha. Eu fiz essa animação aqui para você visualizar tudo que eu falar e eu quero que você entenda aqui comigo agora cada um desses cenários. Vamos lá. Então nós temos aqui a veia. Ela tem uma parede anterior, uma luz e uma parede posterior. O primeiro cenário é o mais simples de entender. Quando você está lá puncionando o seu paciente, você já furou a pele e aí o que vai te dizer se você já furou ou não a veia é o retorno de sangue pelo catéter. Se você não tem retorno de sangue, o vaso ainda não foi perfurado. Simples assim. Nesse caso, você precisa mudar a sua angulação, precisa mudar ali talvez a direção que você está puncionando, a profundidade, ou então você precisa retirar sua agulha e fazer uma nova tentativa, às vezes em um novo vaso. Não precisa ter vergonha em reajustar a sua punção ali no meio do procedimento, precisar mudar a direção, recuar um pouco, especialmente quando você ainda não é tão experiente. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Porém, faça isso sempre de maneira gentil, sem movimentos bruscos, especialmente quando você estiver diante de veias muito finas e frágeis. Se você já teve veia puncionada, sabe o tanto que incomoda quando a pessoa fica ali balançando a agulha no subcutâneo, tentando encontrar a veia. Então seja delicado nesses cenários. Nossa, cacete de agulha! A segunda possibilidade aí de você perder a veia, que talvez é uma das que a gente vê mais acontecer quando você perde uma punção, é aquele momento ali que você iniciou a sua punção, você perfura a veia, ou seja, você tem retorno de sangue nesse caso. E aí o que você faz? Você vai lá e continua avançando a sua agulha antes de canular, para tentar colocar o seu catéter dentro da luz do vaso. E aí, o que você acaba fazendo? Você acaba avançando demais e perfurando a parede posterior da veia. Depois que você já perfurou a parede posterior da veia, é muito difícil você conseguir salvar essa punção. Se você aí que está me ouvindo já puncionou uma artéria transfixando, sabe que na artéria transfixar é uma técnica que ajuda muito em algumas punções. Mas no caso da veia, ela não tem uma parede muscular tão desenvolvida igual a gente encontra nas artérias. Então, transfixar na maioria das vezes para a veia é sinônimo de estourar e perder a sua punção. E se você acompanha a gente aqui regularmente no canal, você já viu em outros vídeos aí que eu te mostrei formas de minimizar esse risco de transfixar. Eu vou deixar aqui um link para um desses vídeos para você poder assistir depois que terminar esse aqui. Mas a principal forma de evitar essa transfixação é, depois que você tiver o retorno de sangue, você deve reduzir ao máximo o ângulo da sua punção antes de avançar a agulha. Você precisa deixar a sua agulha o mais paralela possível em relação à sua veia. E por que isso? Veja bem, pessoal, o bisel da agulha, ele é desenhado de uma forma que a parte superior dele não corta. Então, depois de você perfurar a veia, você precisa elevar o seu bisel como se você tentasse tocar a parede superior da veia. Se você progredir a agulha angulada demais, a ponta do seu bisel vai facilmente perfurar a parede posterior e
a sua punção vai ser perdida. Agora, se você progride a agulha com um ângulo reduzido, o risco de você perfurar a parede posterior é muito menor. E já o terceiro cenário que te leva a perder uma veia é esse aqui. Você tem o retorno de sangue, então a agulha ela está dentro da luz do vaso, mas o seu catéter ainda não está lá dentro. Nesse caso, você ainda não empurrou a agulha o suficiente para colocar o catéter dentro do vaso. E aí, se você tenta canular a veia nesse momento, você vai simplesmente empurrar a parede da veia para longe e não vai ter sucesso na sua punção. E sabe qual que é a maneira de você evitar isso? É você saber exatamente o quanto avançar o seu dispositivo antes de canular. Essa distância que você deve avançar, ela é milimétrica e ela muda entre os diferentes calibres de catéter. Essa distância é basicamente o tamanho do bisel da agulha e mais alguns poucos milímetros. Se a gente pegar como exemplo o catéter 22, ele tem um bisel de 2 milímetros, então você vai avançar ali entre 3 e 4 milímetros antes de canular depois de ter puncionado a veia. Já no catéter 14, por exemplo, o bisel tem 7 milímetros. Então depois que você perfura a veia, você ainda precisa avançar 10, às vezes 14, 15 milímetros antes de canular. Obviamente, ninguém conta quantos milímetros avançou para poder canular. Ah não, avancei aqui 7 milímetros, agora eu posso canular. Nada disso. Mas conforme você punciona os seus pacientes, você vai desenvolvendo essa habilidade e vai melhorando a sua sensibilidade de quantos milímetros avançar em cada situação e para cada catéter específico. Eu particularmente acho esse conhecimento muito importante. Se você sabe desses 3 cenários, se você entende o motivo que te fez errar uma veia, e aí você vai lá e corrige na sua próxima punção. Você não vai precisar colocar a culpa na veia do paciente. Veia bailarina, vasoespasmo, válvulas, tudo isso são desculpas que a gente inventa para um erro nosso na maioria das vezes. Mas o que ele está falando? Válvula atrapalha sim. Eu mesmo já estourei um tanto de veia por conta de válvula. Gente, eu não vou entrar nessa discussão aqui hoje. Eu vou deixar para falar de válvulas em um próximo vídeo. Se vocês quiserem um vídeo parecido como esse aqui, falando sobre as válvulas, sobre as estratégias para poder vencer essas estruturas, me conta aqui nos comentários que a gente prepara um material igual a esse para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês deixarem um like. Se não gostou, deixa o dislike. O importante é dar um feedback para nós. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e se cuidem!